Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Santos que enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo às 18h30 lá em Bragança Paulista pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que até aqui pode fazer com que o Santos ganhe algumas posições em caso, obviamente, de uma vitória, 3 pontos que são fundamentais para o Santos nessa altura do campeonato. Bragantino tá próximo ali da gente, então é aquele famoso jogo que a gente fala, né? Jogo de 6 pontos e a rodada, pelo menos na minha opinião, gostaria da sua aqui nos comentários, está sendo relativamente interessante para a gente em caso de uma vitória. Então vamos falar aqui a provável escalação do Santos, a provável escalação do Bragantino, os desfalques do Santos, mas também teremos novidades em relação ao time titular, principalmente em comparação ao jogo da última quarta-feira lá no Chile contra o Audax Italiano. Mas antes da gente falar sobre isso, quero falar exatamente sobre essa situação da tabela, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro empatou com o Flamengo, Cruzeiro que atualmente está na 5ª colocação com 13 pontos, o Flamengo está na 7ª colocação com 13 pontos também, o Atlético Mineiro está na 6ª com 13, mas ainda enfrenta o Palmeiras, o Santos está na 11ª colocação com 11 e o Bragantino logo abaixo na 12ª com 10 pontos. Então, um jogo, como eu falei, que pode fazer com que o Santos suba algumas posições, fique ali perto do G4, né? E, obviamente, olhando cada vez mais distante para a parte de baixo da tabela, tá certo? Só para a título de curiosidade, o Vasco é o primeiro time da zona de rebaixamento com 6 pontos, seguido do Corinthians com 5, América Mineiro 4 e Curitiba 3. Então, essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos falar desse Santos que treinou, né, encerrou a preparação na manhã desse sábado lá no CT Repelé, antes de viajar para Bragança Paulista. E o Odair Hellmann trabalhou também a bola parada, tanto a bola parada ofensiva como a bola parada defensiva. O Santos que estava alguns jogos aí sem sofrer gols, e obviamente sem sofrer gols de bola aérea também, na última quarta-feira contra o Audax Italiano tomou, né, os 2 gols dessa forma, né, tanto de cruzamento como também de faltas, enfim. Mas a boa notícia é que teremos, né, a zaga com o Joaquim e também o Messias, então uma zaga que pelo menos estava demonstrando um bom entrosamento, estavam os dois jogando muito bem, né? Joaquim cometeu aquela questão infantil, né, de ter sido expulso, mas no geral é um jogador que, na minha opinião, vem jogando muito bem, foi destaque contra o Palmeiras, enfim. E aí, vamos começar falando aqui sobre os desfalques do Santos. O Lucas Braga tinha a expectativa de que ele pelo menos ficasse à disposição, né, para esse jogo contra o Braga, já que ele foi preservado lá na Sul-Americana por conta do choque de cabeças, né, que ele teve no clássico contra o Palmeiras, só que o departamento médico do Santos acabou detectando um edema na coxa do Lucas Braga, então é desfalque para esse confronto contra o Bragantino, né? Não tem previsão de quando ele volta a ficar à disposição, enfim, né? O Santos não passou maiores detalhes. O Mendonça está fazendo aquele trabalho, né, ainda com o departamento médico, tá com problema na coxa, e inicialmente, como até a gente falou no outro vídeo, a ideia do Santos é que ele fique à disposição para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, obviamente, não vai para esse jogo contra o Bragantino. Aí, outro jogador que está fazendo o melhor preparo físico, né, é o Sandri que teve uma infecção na face por conta, né, do procedimento que ele fez, por conta da fratura e tal. Tá aprimorando a parte física, Sandri deve ser novidade nos próximos jogos. Aí, o Santos também tem o retorno, né, retornos importantes, tanto do Lucas Lima e do Dodi, que ficaram fora desse jogo da Sul-Americana porque eles estavam desgastados, né, poderiam ter grande risco de lesão caso entrassem em campo, então ficam à disposição para esse jogo de domingo. Teremos também o trio que veio do Água Santa, principalmente o Gabriel Inocêncio, que é titular desse time do Santos, eles que não foram inscritos, então voltam a ficar à disposição. E o Joaquim foi expulso na Sula, mas não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. E existe a expectativa de que Soteldo seja titular, comece como titular.
tá? Essa partida. Caso o Soteldo não comece como titular, deve ser o Daniel Ruiz. E aí, provável time do Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Soteldo. Sinceramente, né, com os jogadores que nós temos à disposição, eu acho que esse é o melhor time possível. O Santos, que vai defender um tabu aí contra o Bragantino. Faz tempo que o Santos não perde para o Bragantino. Inclusive no ano passado, né? O jogo lá em Bragança, o Santos venceu por 2-0. Gol do Ângelo e gol do Camacho também. Então espero que se repita isso. Gol do Ângelo, gol de, né, qualquer outro jogador, mas que a vitória continue para o nosso lado. E o Bragantino, que deve jogar com Cleiton, Hurtado, Realpe, Luan Patrick, Juninho Capixaba, Jadson Silva, Lucas Evangelista, Bruninho, Elinho, Eduardo Sacha e Vitinho. E aí eu tava olhando aqui os últimos jogos do Bragantino, e pelo Campeonato Brasileiro eles empataram bastante, né? Só olhando aqui os últimos jogos, empataram... Não, vamos na ordem cronológica. O último jogo do Bragantino, venceram o Oriente Petroleiro na Sul-Americana por 4-0, inclusive são os líderes, né, do grupo deles lá da Sula. Venceram o Atlético Paranaense em casa também. Aí empatou com o Palmeiras 1-1, empatou com o América 2-2, empatou com o Grêmio 3-3, aí uma partida da Sula também, empataram com o Estudiantes em casa, foram derrotados para o Cruzeiro por 3-0, empataram com o Cuiabá. Enfim, Bragantino que nos últimos jogos aí tem mais empates do que derrotas e vitórias, né? Então, espero que o Santos consiga, né, um resultado positivo. Assim, em termos de tabela e coisa e tal, um empate fora de casa eu acho que não seria o pior do cenário. Mas eu acho que é um jogo que dá para o Santos vencer, né? Aquela partida que a gente olha e fala, não, dá para o Santos sim tirar proveito, né, e conseguir esses 3 pontos para se aproximar do pelotão lá de cima. Porque o Santos depois terá jogos complicadinhos no Campeonato Brasileiro, né? Semana que vem o Santos enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil, mas depois volta a jogar na Vila Belmiro contra o Inter, sempre difícil jogar contra o Internacional. Depois tem o jogo da Sula contra o Nils, pega o Curitiba, que no momento é o lanterna, tem clássico contra o Corinthians na Vila, tem jogo contra o Flamengo também, pelo menos os 2 na Vila Belmiro, né? Tem jogo contra o Cuiabá, jogo contra o Goiás, jogo contra o São Paulo, mas assim, 2 clássicos, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Inter, então jogos difíceis nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então é importante o Santos contra o Bragantino conquistar esses 3 pontos, retomar, né, a confiança, já que vem de uma derrota na Sul-Americana. E é aquilo, o Santos preservou os seus jogadores, tanto o Lucas Lima como o Dodi, que vem sendo importantes, né, nesses últimos jogos do Santos. Tem o Gabriel Inocêncio, que vem fazendo bons jogos, enfim. Então, um Santos que vem mais reforçado em comparação ao último jogo de quarta-feira. Eu, sinceramente, acho que dá para o Santos vencer, tá? 1-0, 2-0, 2-1. Acho que é um Santos que tem, sim, competência para conseguir vencer a equipe do Bragantino, que, como eu disse, né, vem oscilando, vem conseguindo mais empates do que outros resultados. Então, é uma equipe que eu acho que dá para a gente vencer, sim. Mas me fala aqui nos comentários o que você espera desse jogo, e já te convidando também, depois da partida, que terá transmissão do Sport TV e do Premier, a gente tem aqui a nossa tradicional live pós-jogo para a gente repercutir. Espero que uma vitória do Peixe, tá? Grande beijo para vocês e até amanhã, depois do jogo. Fui!